Morreu hoje em São Paulo o jornalista Otávio Frias Filho, que por 34 anos foi o diretor de redação do jornal Folha de São Paulo. Nesse período, ele modernizou e transformou o jornal num dos mais importantes do país e teve forte influência no jornalismo brasileiro. A repórter Patrícia Falcoski está no cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, aqui em São Paulo, na região metropolitana, e tem outras informações. Patrícia. Olá, Sandra, Doni. Otávio Frias Filho, ele tinha 61 anos e lutava contra um câncer no pâncreas. Ele estava internado há 10 dias no Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo, e faleceu nessa madrugada, às 3h20. Ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas em setembro do ano passado. E nesses 11 meses diminuiu a rotina, mas não parou de trabalhar no jornal, onde há 34 anos organizou uma grande reforma. Em 24 de maio de 1984, a Folha de São Paulo estampava um passo importante na trajetória de Otávio Frias Filho e na sua própria. A primeira capa em que o jornalista aparecia como diretor de redação. O começo não foi fácil. O jovem de 26 anos enfrentou resistência interna e externa, especialmente porque era filho do dono, Otávio Frias de Oliveira. A memória do meu pai é um emblema assim, muito importante na minha vida, né, na minha formação. O início na Folha tinha sido bem antes. 21, por conta da conexão familiar, né, eu comecei muito cedo trabalhando com meu pai, trabalhei também com Cláudio Abramo e passei por diversas fases e períodos do jornal. Naquele período, a Folha já tinha começado o seu processo de modernização havia 10 anos, buscando ser um veículo de imprensa independente das forças políticas. Já tinha se afastado havia uma década do apoio que por 10 anos deu à ditadura militar. Nos 50 anos do golpe de 1964, sob sua direção, a Folha abordou o tema em um editorial. Às vezes se cobra desta Folha ter apoiado a ditadura durante a primeira metade de sua vigência, tornando-se um dos veículos mais críticos na metade seguinte. Não há dúvida de que, aos olhos de hoje, aquele apoio foi um erro. Mas foi sem dúvida nas mãos de Otávio que esse processo de modernização se radicalizou, se aprofundou e se consolidou. A Folha de São Paulo se tornou o que é hoje, um jornal radical na busca por independência e isenção. Otávio Frias Filho, assim que assumiu o comando da redação, lançou o Projeto Folha, que transformou o jornal e foi referência para as outras mudanças. E com esse espírito, criou um manual de redação. O documento pregava um texto mais descritivo, rigoroso e impessoal, menos sujeito a impressões do autor. E influenciou toda uma geração de jornalistas, professores e estudantes da profissão. Nós estabelecemos alguns pressupostos em termos de projeto editorial. A gente costuma dizer que a gente está empenhado em praticar um jornalismo que seja crítico, apartidário e pluralista. Um momento que marcou o jornal logo no início da gestão de Otávio foi a decisão de encampar o movimento pelas diretas já, em 1984, que pedia eleições diretas para presidente da República após o fim do mandato de João Figueiredo. Em 1989, a Folha foi o primeiro jornal brasileiro a implantar o Ombudsman, um jornalista cuja função é criticar com liberdade a forma e o conteúdo do jornal. Paulistano, Otávio dizia que a Folha ficou conhecida como Jornal dos Imigrantes. Voltou-se para milhões de pessoas que nasciam ou chegavam a São Paulo, dispostas a abrir seu próprio caminho e encontrar um lugar ao sol. A Folha tornou-se um espelho dessas pessoas. Incorporou sua inquietude, seu arrojo e suas ambições. Nos 34 anos como diretor do jornal, passou por turbulências políticas e econômicas e um período de profundas transformações no mundo e no Brasil, que ele dizia que foram acompanhadas também pela Folha e pelo jornalismo. O jornalismo se desenvolveu muito, passou a contemplar áreas que antes não eram objeto assim, da atenção dos jornalistas, né? Acho que as coberturas se tornaram mais críticas, mais incisivas. Acho que houve também um avanço em termos de os jornais e o jornalismo, de modo geral, apresentarem visões mais plurais a respeito da realidade, diferentes pontos de vista.
Sobre o surgimento das novas mídias, era um entusiasta. Eu acho que quanto mais plataformas e veículos e possibilidades de comunicação jornalística houver, isso vai beneficiar a sociedade e vai beneficiar o próprio jornalismo, né? Acho que haverá mais competição e a competição em si é algo de bom. Em 2000, participou da criação do jornal Valor Econômico, uma parceria do Grupo Folha com o Grupo Globo. Em 2016, o Grupo Globo passou a ser o único proprietário do jornal. Frias Filho era apaixonado por teatro, cinema, literatura e dizia ser muito exigente com a própria produção. Escreveu peças de teatro e livros, entre eles uma coletânea de 25 ensaios escritos ao longo da carreira e um infantil. Você acaba levando duas vidas, né? Uma vida que é sua atividade profissional, sua responsabilidade, seu dia a dia, e uma outra vida, enfim, que no meu caso eu desenvolvi esse lado autoral. Mas foi no jornalismo onde, sobretudo, Otávio Frias Filho deixou sua marca. Divulgar a verdade, estimular um exercício consciente da cidadania, iluminar o debate dos problemas coletivos, que outra atividade seria mais elogiável e necessária do que essa? Otávio Frias Filho era casado e tinha 2 filhas. O corpo dele foi trazido aqui para o cemitério de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A cerimônia de cremação terminou agora há pouco com uma homenagem de colegas de trabalho, inclusive com música. E hoje, desde cedo, amigos, familiares, políticos e admiradores vieram para cá se despedir do jornalista. O corpo de Otávio Frias Filho chegou ao velório por volta das 11 horas da manhã. A família participou de uma cerimônia reservada. Depois, o velório foi aberto. Políticos e amigos lamentaram a morte do jornalista. Pela internet, colegas de profissão gravaram mensagens. Esse é um momento muito triste para o jornalismo brasileiro como um todo e, sem exagero nenhum, é um momento muito triste para a nossa democracia. A gente perde aí um jornalista que tinha uma capacidade enorme de produzir um material crítico, independente. Em nota, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, disse que merece destaque o compromisso assumido com o jornalismo, sempre pautado na ética e na defesa da liberdade de imprensa e da democracia. Em sua página no Twitter, o presidente Michel Temer lamentou a morte do jornalista. Sob sua direção, a Folha tornou-se palco dos grandes debates intelectuais do país, com pluralismo e diversidade de opiniões. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que recebeu com tristeza a notícia da morte. Sem sombra de dúvida, perdemos um grande profissional no jornalismo do nosso país. A Associação dos Juízes Federais do Brasil publicou em seu site uma nota de pesar. O Brasil perde um grande empresário, cidadão e jornalista que, por mais de 3 décadas, se dedicou a levar informação relevante e de qualidade a todo o país por meio das páginas da Folha de São Paulo. Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça, lembrou que Otávio Frias Filho foi um baluarte do jornalismo ético, imparcial, crítico e combativo, sempre a serviço dos valores democráticos. No site da Folha de São Paulo, jornalistas, artistas, políticos e empresários lamentaram a morte de Otávio Frias Filho. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, José Ricardo Roriz, disse que além de ter influenciado uma geração e mudado o jornalismo brasileiro com seu compromisso com a ética, o pluralismo e a verdade, Otávio contribuiu com a cultura do país. O editor executivo da Folha de São Paulo, Sérgio Dávila, falou sobre o que representava o jornalista Otávio Frias Filho. Acho que perdemos hoje todos um iluminista, um jornalista que brigava por arejar as ideias, por trazer o aspecto mais plural das tendências e das ideias para o campo do jornalismo. Uma pessoa obsessiva com o contraditório, com o outro lado, com os outros lados que cada história enseja, né? Cada fato jornalístico sempre tem diversos aspectos que o cercam. E o Otávio Frias Filho era essa pessoa obsessiva por contemplar os diversos lados de um mesmo fato.
Também passaram pelo velório colegas de imprensa, jornalistas e o presidente do Conselho Editorial do Grupo Globo, João Roberto Marinho. O presidente do Conselho Editorial do Grupo Globo divulgou a seguinte nota de pesar sobre a morte de Otávio Frias Filho. Abre aspas. Convivi cerca de 30 anos com Otávio Frias Filho. Em todo esse período, pude testemunhar sua paixão por um jornalismo técnico que levasse ao público os fatos com a maior correção possível, sempre num espírito plural. Foi um vitorioso naquilo que traçou para a Folha de São Paulo e deixa um legado de realizações. Quero destacar o lado pessoal. Firme em suas posições, nunca abandonou seu jeito gentil de saber ouvir, de se interessar pelo que o outro dizia, mesmo se discordasse. E um aspecto cada vez mais raro nos dias de hoje, apesar da posição de destaque, sempre preferiu a discrição, qualidade dos que sabem que a obra diz mais do que o homem. Fará muita falta, mas os alicerces que plantou dão a certeza de que a Folha seguirá a sua trajetória de êxitos. Neste instante, em nome do Grupo Globo, expresso nossos sentimentos à família e aos colegas da Folha. Fecha aspas. Assina João Roberto Marinho, presidente do Conselho Editorial do Grupo Globo.